Então vamos lá, vamos começar do princípio aqui, né? Algumas pessoas já mandaram perguntas. Então, quanto tempo depois da cirurgia de hemorroida aberta eu posso fazer a retirada de um plicoma? Ô Fabrício, para definir isso, na verdade o que tem que esperar é a cicatrização total ali, não tem nenhum processo ativo. Se tiver uma ferida ativa, aí não é o momento de operar ainda. Então, em geral, em 4 a 6 meses já dá para se ter essa noção, tá? Então tem que esperar pelo menos algum período para cicatrizar aquilo ali. É uma pergunta. O senhor disse que quem tem fístula pode ter relação com a doença de Crohn. Então, deveria o paciente investigar a doença de Crohn para quem tem fístula? Olha, não necessariamente, né? Tem algumas fístulas que se desenvolvem de forma clara como consequência de um abscesso perianal que qualquer pessoa pode ter. Quando que a gente deve investigar a doença de Crohn? Naquele paciente que tem sintomas compatíveis, então assim, tem quadros de diarreia, de emagrecimento, febre inexplicada, ou pacientes que têm fístulas complexas, né? Aquelas fístulas que têm múltiplos trajetos, uns plicomas inflamatórios, fissuras com muita secreção. Então, nesses casos, a gente deve investigar, mas não necessariamente em todos os pacientes, tá? Fístulas simples, fístulas superficiais, em geral, a gente não tem essa necessidade, tá? O Fernando agradecendo. Obrigado, viu, Fernando? Tem um plicoma hemorroida que incha quando fico em pé e desincha quando estou deitado. Estou tomando Perivasc, passando pomada, não está tendo resultado. Ô, Thaís, aí depende, né? Se isso é aquela hemorroida que já se definiu, já se estabeleceu. Aí, nesse caso, realmente, medicamento não vai fazer sumir o problema, tá? Esses medicamentos, eles são indicados para uso durante crises de hemorroida. Naquele paciente que já tem uma hemorroida no dia a dia, que incha quando fica em pé, que sai para fora, quando faz força, quando vai ao banheiro, aí nesse caso acaba precisa de algum procedimento, né? Então assim, pode ser a cirurgia de hemorroida, pode ser ligadura elástica. Muita gente dando boa noite aqui, boa noite, gente. Desculpa, eu tive que dar uma saidinha, mas já voltei. Então fui a proctologista e descobri que estou com fissura anal aguda. Pode ser. Agora vou ter que manter dieta para sempre? Olha, Carlos, a dieta para fissura é uma dieta saudável que estimula um bom funcionamento intestinal, que na verdade todo mundo deveria ter sempre, né? Então não é só para quem tem fissura. É o ideal que se siga a longo prazo, tá? Agora, depois que a fissura cicatriza, a princípio a pessoa pode levar um estilo de vida normal, tá? Especialmente a fissura aguda que cicatriza muito bem. Essa aqui está repetida. Gostaria de saber sobre o pós-operatório de plicoma. Juliano, o pós-operatório de plicoma ele é muito variável. Tem pessoas que sentem muita dor e tem pessoas que não sentem praticamente dor nenhuma. Isso depende do tamanho, né, da localização, da quantidade de plicomas, né? Se for um plicoma muito grande, o pós-operatório pode ser mais doloroso. Se for um plicoma pequeno, pode ser mais tranquilo, né? Então, isso vai variar, tá bom? Giovanni, mandando parabéns pelo sucesso. Obrigado, viu, Giovanni? Doutor, estou com umas manchas no corpo parecido com verruga. Hã? Não, mas nós temos que conseguir, filho. Meu filho está tendo uns problemas aqui com acessar uma festa online aqui. Daqui a pouquinho vou dar uma ajuda para ele. Estou com umas manchas pelo corpo parecido com verruga, mas não são. Não são. Comecei a tomar anticoncepcional, medo de remédio piorar. O Suelen, realmente eu não tenho como te dizer, né? Então teria que avaliar até com o seu ginecologista, tá? Que Eliane falou que não estava ouvindo, é porque eu tive que dar uma saidinha, tá, gente? Boa noite. Fiz uma ultrassom de abdômen total e estou com gordura no fígado. O que eu faço? Olha, ô Jean, tem que cuidar muito da alimentação, tá? Então, assim, o primeiro passo é uma alimentação saudável para que acumule menos gordura no fígado, né? É claro que isso tem um papel limitado, né? O máximo que a gente consegue melhorar dos triglicéridos, colesterol, é até 1/3, né, do valor total. Isso depende de uma tendência familiar, mas você tem que tomar os cuidados, alimentação e atividade física, e, se necessário, tomar medicação, tá bom? Ciara, obrigado, Ciara, por estar participando. Queria que eu falasse de endometriose e hérnia pós-ostomia. São duas coisas bem diferentes, né? Então, assim, endometriose é uma doença, né, que as mulheres têm que podem
em alguns casos, infiltrar o intestino. Aí torna a doença mais grave, mais difícil de tratar. Às vezes a gente precisa tirar pedaço do intestino ou pequenas regiões ali que a gente tira só o foco da endometriose. Em alguns casos pode precisar de colocação de ostomia. Não é a regra, tá? Na grande maioria a gente consegue evitar, mas pode precisar. A hérnia pós-ostomia é quando naquele orifício, né, que tem a hérnia, que tem a ostomia, começa a ter uma protusão de alguns órgãos abdominais. Né? Isso pode acontecer em quem tem ostomia, aí o tratamento em geral vai ser cirúrgico, né? Refazer a ostomia ali, tratando a hérnia. Às vezes precisa trocar o local ou até fechar a ostomia, se for possível, se tiver indicação. Aqui o Fabrício está falando que alguém teve coragem de dar um dislike. Gente, dislike acontece, tem gente que não gosta, não tem como agradar todo mundo, mas não tem problema não, viu? Se gostou, dá o like, se não gostou, dá o dislike, não tem problema nenhum, tá? Tem hemorroida fase 4, tem algum tratamento para ela sumir? Ô Lidiane, hemorroida grau 4, se você pegar pela literatura, a grande maioria vai ser de tratamento cirúrgico. É claro que, eventualmente, né, em alguns tipos de hemorroida grau 4, a gente pode fazer uma ligadura elástica e tal, desde que a gente consiga reduzir ela, pelo menos durante o exame, para fazer esse tratamento. Mas, em geral, o tratamento vai ser cirúrgico. À noite tenho fissura anal, já faz 2 semanas que eu estou sofrendo. Não está sangrando, mas coça demais. Não melhora por nada. Olha, Rosália, a fissura anal, né, o tratamento é muitas vezes com pomadas, com melhora do hábito intestinal para que ela cicatrize. Uma dos sintomas, né, que pode acontecer da fissura é coceira e às vezes pode incomodar muito. Então só vai resolver realmente quando ela cicatrizar. Tem gente que tem sintomas intermitentes, né, que vem, voltam e tal, mas em geral precisa resolver isso aí. O que é dólico sigmoide? Ótima pergunta, viu? Dólico sigmoide é o sigmoide que ele é muito tortuoso. Normalmente ele é mais longo e tortuoso, mais cheio de curvas, né? O intestino que é mais longo, ele teoricamente tem uma tendência maior a ser mais preso, né? Mais difícil de movimentar. Então, uma pergunta repetida aqui. Fiz uma colonoscopia porque tinha dilatado meu cólon. Tomaram a amostra de biópsia e saiu pseudoadipócitos. O que pode ser a causa? Olha, eu precisaria estar acompanhando seu caso para entender melhor, tá? Mas assim, o mais comum é de dar pseudopólipo, que é um pólipo que na verdade não é um pólipo verdadeiro, por isso tem esse nome, pseudopólipo, que ele é em geral uma consequência de inflamações locais ali. Então já fiz 4 cirurgias para retirada de abscesso. Por que isso não para? Já está inflamando novamente. Ô Sandro, o abscesso, ele é a causa da fístula perianal. Mas quem tem fístula perianal pode ter abscesso de novo, porque obstrui a saída da fístula mesmo, né? Acumula secreção. Então é um dos problemas de quem tem fístula. Então, se você tem abscesso de repetição, você tem que procurar atendimento, porque provavelmente tem uma fístula e precisa ser tratada. Pouco mais de um mês fiz cirurgia de fístula, uso céton e com pouco mais de 3 semanas voltou a sair secreção pelo orifício de fístula. Pode ter voltado? Olha, não sei como que foi esse céton seu, tá? Que tipo de céton que foi. Então, realmente eu precisaria ver para te falar, mas sim, é uma possibilidade. Agora, se foi um céton de drenagem, a função dele é manter a fístula aberta para que aquele tecido ali desinflame. Problema na coluna pode causar dor no peito? Olha, aí foge um pouquinho da minha especialidade, tá bom? Tenho muitos gases. Até quando devo me preocupar? Deve ser isso. Ficou meio truncada a pergunta aqui. Olha, gases é um assunto difícil, né? Porque pode ser totalmente natural da pessoa. Tem pessoas que produzem mais gases e tem pessoas que produzem menos, né? E também pode ter a ver com a flora bacteriana. Então, desbioses podem causar isso, alterações na alimentação. Oi, gente, estou de volta, viu? Desculpa, tive que dar uma saidinha. Então vamos lá. Fiz cirurgia de fissura e plicoma ontem, não fui ao banheiro, ainda estou com muito medo. Será que posso passar anestésico como eu fazia antes da cirurgia? Ô, Catalina, usa só a medicação que seu médico te passou, né? Porque evita de fazer automedicação, porque anestésico, por exemplo, pode ter efeito irritativo
e às vezes ele passou outra pomada para que você use. Então, assim, evita de usar medicação que não foi prescrita, tá bom? Fiz cirurgia de hemorroida na terça-feira, hoje eu estou sentindo muita dor. É esperado, né? A cirurgia de hemorroida é uma cirurgia, pelo menos a convencional, conhecida por causar dor, né? É uma região muito sensível e que quando a pessoa vai ao banheiro costuma ter algum grau de dor. Então isso é esperado, está muito recente, tá? A tendência é que nos primeiros 10 a 15 dias, mais ou menos, seja o período mais chato, mais crítico de dor. E depois vai melhorando, tá? Problema de hemorroida depois de cirurgia pode voltar? Olha, Nilson, poder pode, mas é muito menos frequente do que as pessoas falam que é, tá? A chance de uma hemorroida voltar depois da cirurgia é muito pequena, muito baixa, claro que varia de acordo com a técnica usada, mas a cirurgia por técnica convencional é muito raro, tá? Mas poder pode, por quê? A gente não tira todos os vasos de sangue daquela região, a gente nem pode. Se a gente tirar toda a circunferência ali do ânus, o que vai acontecer é que aquela região vai estenosar, vai ficar muito estreita. Então a gente não tira tudo e aqueles vasos que ficam podem eventualmente desenvolver, mas isso é muito raro, tá? Cisto pilonidal pode sumir sozinho, sem cirurgia? Eu tenho cisto, mas há 6 meses não inflama, não dói, a fístula fechou e aparentemente está cicatrizado. Gabriel, pode sim, né? O cisto ele pode eventualmente cicatrizar. É mais comum, depois que ele já se estabeleceu, que ele permaneça, mas pode cicatrizar sim, tá? Especialmente depois de um abscesso, que aquela região está toda inflamada, tem um processo ativo de cicatrização. Se ela ficar bem drenada, não tiver pelo, não tiver tecido de granulação, ele pode cicatrizar totalmente. Pimenta causa hemorroida? Ótima pergunta, viu? Tem muito mito com relação ao que causa ou não hemorroida. Hemorroidas têm uma tendência familiar importante, tá? Então muitas vezes a pessoa tem história na família, tem a ver com esforço para evacuar, entre outras coisas. Mas a pimenta pode desencadear as crises, então pode desencadear sintomas, piorar sintomas. Então realmente deve evitar se isso causa algum grau de desconforto ou se já teve crise por causa disso. Mas não causa hemorroida não, tá? Tenho 16 anos, tive que fazer cirurgia de hemodiálise. Está com 1 mês. Corro risco de fazer. Olha, essa já não é da minha especialidade, tá bom? Eu gosto de ler até o final a pergunta, mas realmente aí já fugiu um pouquinho da minha, tá? Boa noite. Fiz cirurgia de cisto pilonidal há 23 dias, método fechado. Diz que o risco de recidiva é maior quando é fechado. Pode explicar a respeito? Sim. Ô, Gesianes, existe uma meta-análise que é quando se agrupam vários estudos para definir qual que tem um risco maior ou risco menor. De fato, a cirurgia fechada tem um risco maior de recidiva, mas a diferença é pequena. Se você for ver nessa meta-análise, a conclusão foi de que a cirurgia aberta tem um risco de 5% e a cirurgia fechada de 8%. Né? Se a gente pega assim, só esses valores, é uma coisa pequena, mas isso aí pode fazer pouca diferença. Em termos de recuperação, a técnica fechada, em geral, é muito melhor, muito mais rápida. Aqui eu não entendi muito bem a sua pergunta, viu? Se está tendo diarreia, né? Provavelmente é isso, né? A diarreia é um fator que pode dificultar, né, a retenção das fezes. É muito mais difícil para a pessoa reter as fezes líquidas do que fezes sólidas. Então, assim, tem que trabalhar nessa questão do ritmo intestinal. Agora, tem que investigar por que está com incontinência. Existe muito o que fazer, né? Inclusive, se você está tendo esse problema de incontinência, no mês de novembro, agora, nós vamos fazer uma live específica sobre isso, tá? Aí não deixa de participar, que eu acho que vai ser bem elucidativa. Tenho reumatismo, a medicação pode... o remédio forte pode atacar a hemorroida? Diretamente não é uma consequência esperada, né? É claro que toda medicação pode ter efeito gastrointestinal e isso sim piorar um quadro de hemorroida, mas não a medicação diretamente não, tá? Fui diagnosticado com fissura anal, estou no tratamento há cerca de 5 dias usando dexametasona, só que até agora não vejo melhora. No meu caso, depois que higieniza, volta a coçar. Olha, Raniele, o tratamento com dexametasona é uma opção, né? O problema da dexametasona é que é um corticoide e com o tempo ela tende a ter efeitos colaterais locais ali que podem até dificultar o tratamento da fissura. Mas é um tratamento escrito na literatura também. Então pode ser usado, tá? Mas siga o
tratamento do seu médico, use só o período determinado por ele. Se não resolver, aí pode ser que tente outra pomada. Em geral, as pomadas que a gente usa no tratamento da fissura anal são pomadas manipuladas e que elas vão fazer um relaxamento da musculatura do ânus e também uma vasodilatação para chegar mais sangue e cicatrizar aquela região. Eu gostaria muito de uma live falando sobre ostomia, o grupo de ostomia. Olha, excelente, viu, André? Que bom que você falou isso. Eu tinha programado de fazer uma live específica sobre ostomia, ia ser sexta passada, passou para essa, mas a estomaterapeuta não pôde. Então, eu já agendei uma live, vai ser no dia 17 de novembro, tá? Com uma estomaterapeuta, nós vamos falar, assim, de tudo o que vocês quiserem. Podem mandar perguntas, eu vou fazer um post sobre isso, tanto no Instagram como aqui no YouTube, para que vocês já mandem perguntas antes, que a gente já começa respondendo, tá? Pode mandar de tudo lá. O que seriam pontos brancos ou ovais nas fezes? Ô Célia, até, acho que você mandou essa pergunta numa outra live, realmente, sem avaliar, não tem como te dizer, tá bem? A Raniel falando que explicou melhor o caso lá no Instagram, depois vou dar uma olhada, tá? Estou com dor do lado direito superior há meses. Fiz exame de sangue, intolerância à lactose apenas. Fiz colono, retirei 2 pólipos de alto grau. O que pode ser? Olha, o que está causando a sua dor, eu não tenho como dizer, né? Porque dor abdominal é um sintoma muito inespecífico e o exame físico faz muita diferença para dizer o que é. E a história da dor, a evolução, então não tem como dizer. Provavelmente não tem relação com isso aqui que você falou dos pólipos, né? A não ser que sejam pólipos muito grandes. Agora, pólipos de alto grau são lesões que têm que ter acompanhamento, especialmente se é muito novo, né? Então tem que acompanhar para ver como que isso aí vai evoluir, né? Uma vez que o pólipo é retirado, depois tem que fazer exames de controle, tá? Então 2 pólipos de alto grau tem que fazer o controle disso. Tenho 32 anos, fiz retirada de um pólipo céstico de 3 milímetros, adenomatoso de baixo grau. O médico me encaminhou para um oncologista, mesmo ele tendo dito que não é maligno. Olha, Thaís, a descrição sua aqui realmente são pólipos que não são malignos, né? Pólipo pequeno, né? Adenomatoso de baixo grau, isso não é câncer. Né? Agora, se ele te encaminhou, é porque ele quer ver uma avaliação do oncologista, talvez por esse motivo, talvez por outro, quer saber como vai ser o acompanhamento, não tem como dizer, tá? Ele é especialista nessa área, tá bom? O Carlos perguntando se eu faço ligadura elástica em São Paulo. Faço sim, viu, Carlos? Para quem não sabe, eu estou atendendo em Belo Horizonte e São Paulo. Em São Paulo eu faço também procedimentos, né? Anoscopia, retossigmoidoscopia, ligadura elástica e também cirurgias, tá bom? Muitas dores, barriga inchada só do lado direito. Pode ser Crohn? Nira, difícil de dizer, né? São sintomas que podem ser, assim, normais, né? Totalmente inespecíficos, distensão, gases e tal. Mas pode ser Crohn? Pode, né? Isso aí só uma avaliação médica que pode te dizer, tá bom? Aí tem que fazer os exames necessários. Crohn tem um quadro clínico muito variável. Para quem não sabe o que é doença de Crohn, é uma doença inflamatória intestinal, que inflama algumas áreas do intestino, normalmente de forma espaçada, então tem uma área acometida, outra não, que inflama de tempos em tempos e a gente tem que tentar deixar a doença na fase de remissão, né, que é quando a doença não está ativa. Hemorroidas de nível 1, com sangramento uma vez ou outra, deve ser operada? Não necessariamente, Roberto. Hemorroida grau 1 é muito raro de precisar operar, tá? A gente tem muitas opções de tratamento. Então, talvez, se for o caso, uma ligadura elástica, mas em geral, tratamento clínico com cuidados, né, de alimentação, cuidados locais, são suficientes. Quem tem hemorroidas pode ter relação anal? Ô Lidiane, tem até um vídeo aqui no canal com esse título, tá? Não deixa de assistir, lá eu explico, tá? Pode causar crise de sintomas, né? Crise de hemorroide, trombose hemorroidária, né? Mas, assim, desde que a pessoa tome os devidos cuidados, a princípio ela poderia, claro que dependendo do tamanho da hemorroide, tem hemorroida grande, tem hemorroida pequena, né? Tive hemorroida externa no começo do mês, mais ou menos, tá bem menor, parecendo um caroço de ervilha. Fica inchando quando eu vou ao banheiro. Olha, a trombose hemorroidária tem essa evolução, pelo que você descreveu, deve ser isso. Trombose hemorroidária começa com um caroço no ânus e depois ele vai diminuindo gradualmente até sumir, tá? Essa é a história mais comum, mas realmente não tem como dizer se é isso, tá bom?
Tem hemorroida interna, sinto dores fortes na madrugada faz muitos anos. Tenho que fazer cirurgia? Maria Lúcia, não tem como te dizer. Quando vocês me perguntam se eu tenho que operar, não tem como eu responder, né? Eu tenho que avaliar, dizer isso aí, porque varia muito de pessoa para pessoa. Esses sintomas que você descreveu podem não ser de hemorroida. Existe um quadro chamado proctalgia fugaz. Depois assiste aqui, eu tenho 2 vídeos sobre dor anal. Nesses 2 vídeos eu falo desse quadro. Proctalgia fugaz é isso, é um quadro que dá uma dor de madrugada, às vezes acorda a pessoa e não tem nada a ver com hemorroida. E todo mundo já pensa que é hemorroida, porque dor no ânus todo mundo já acha que é. Mas o sintoma mais comum de hemorroida não é dor. É o prolapso, a saída da hemorroida, sangramento. Vou fazer cirurgia de fístula anal. Como é feito o pós-operatório? Wellington, depende da técnica usada, tá? Existem várias técnicas de tratamento de fístula. Existem técnicas mais ou menos invasivas. Isso depende do tipo de fístula, da localização, né, de vários fatores. Então, assim, não tem como te dizer qual é a técnica, né? Tem que ver caso a caso, tá bom? Embolado. Quem tem Crohn pode ter vida normal? Lívia, esse foi o título de uma live ontem, tá? Lá no Instagram, ainda tá disponível, tá? No @smcprocto, que é o da Sociedade Mineira de Coloproctologia. O tema foi exatamente esse. Quem tem Crohn pode ter vida normal? Pode, desde que a doença esteja controlada, né? Então a gente tem que tentar manter a doença em fase de remissão. Uma vez que a gente consegue manter a doença em fase de remissão, a pessoa pode levar uma vida normal. É claro que assim, muitas vezes o paciente de Crohn ele tem algumas restrições alimentares, tá? Típicas assim do caso dele, não é uma coisa assim que específica do Crohn. É claro que bebida alcoólica, né, é um fator irritativo, a pessoa deve evitar, entendeu? Mas assim, no princípio sim, pode fazer atividade física, pode ter filho. Então tudo isso depende de como a doença está sendo controlada. Minha hemorroida sai várias vezes por dia, é grau 4? Edmar, hemorroida grau 4 é aquela que já fica para fora, tá? Ela não é a hemorroida que sai e volta. Então, se a sua sai e volta, a princípio seria hemorroida grau 3 ou 2, dependendo, tá? Agora, se ela já fica continuamente para fora, seria uma hemorroida grau 4. Como fazer cirurgia de fissura anal na pandemia? Giovana, isso vai depender demais de onde você está, né? Porque teve essa pandemia, houve cidades mais acometidas que outras, né? Em Belo Horizonte, assim, a situação ficou mais bem controlada de início, depois teve um período mais difícil, mas a gente está operando, tá? A Luciane falando que eu pulei a pergunta. Luciane, se eu pulei essa pergunta, desculpa, viu? É porque às vezes quando desce um monte de uma vez assim, eu não consigo encontrar todas, tá? Mas eu tento seguir mais ou menos a ordem. Então, fiz cirurgia de hemorroida há um mês, é isso? Quando que eu posso voltar a correr? Olha, Romana, voltar a correr é uma coisa que tem que ser aos poucos. Uma vez que a pessoa opera, passa um período ali que tem mais chance de dar inchaço, que pode formar plicomas, pode prejudicar o resultado até estético. Então, depois que passa esse período inicial de 10 a 15 dias, começa uma fase assim menos inflamada, começa a desinchar. Nessa fase, eu costumo liberar assim uma caminhada, uma coisa leve, tá? Corrida mesmo, em geral um mês e meio, depende. Depende da evolução do quadro, tá? Então, assim, não dá para dar uma recomendação geral. Muita gente pergunta, quanto que eu posso fazer isso ou aquilo? Depende da evolução do quadro, tá? É caso a caso mesmo. A hemorroida está desenvolvendo muito rápido, pode sair para fora? Pode, a hemorroida pode sair, tá? É uma evolução possível da hemorroida, começar a sair e virar até aquela hemorroida grau 4. Flanax me dá sangramento. Olha, medicações podem aumentar o risco de sangramento. Anti-inflamatórios, em geral, aumentam o risco de sangramento, tá bem? Senti um incômodo interno, fui tocar, senti uma espécie de caroço duro. Pode ser hemorroida? Pode, mas pode ser outra coisa também, tá? Então, assim, caroço, sangramento, qualquer outro sintoma de dor, piorando, mudando ali na região do ânus, merece uma avaliação, tá? Esfíncter contraído. Quais as causas? Estou com dores na virilha, nádega. O médico acredita que o esfíncter esteja contraído. Ok, Kat, existem várias opções aí, várias possibilidades que podem causar, tá? O esfíncter contraído. O mais comum seria fissura anal, mas uma outra causa seria hemorroidas, tá? Podem causar isso também.
Ok, esse aqui já foi. Fiz cirurgia de câncer de reto. Foi retirado um tumor, coloquei uma ileostomia temporária. Já tem 30 dias da cirurgia. É normal sair um pouco de fezes e muco pelo ânus? Olha, Wilderson, sim, é normal, né, sair algum grau de fezes, de secreção ali, por alguns motivos. O primeiro é que muitas vezes ileostomia ou colostomia, se for em dupla boca, ela não exclui totalmente o trânsito intestinal. Uma pequena parte pode entrar ali e continuar descendo. Outra coisa que pode acontecer é um quadro chamado de colite de exclusão. Já fiz um vídeo sobre isso, que é o seguinte: aquele intestino que não tem fezes passando por ele, ele está recebendo menos nutrição. Então fica com um grau leve de inflamação, de produção de muco. Tá? E também tem aquela questão de que às vezes ficam resíduos de fezes ali no intestino que vão saindo muito aos poucos. O intestino que está desfuncionalizado, né, que não passa fezes ali, ele fica mais lento. Então às vezes demora meses e às vezes não elimina tudo. A gente faz colonoscopia para fechar uma ostomia, por exemplo, e às vezes acha fezes lá dentro que não saíram. Quando vou ao banheiro, minha hemorroida sai, eu limpo empurrando para dentro. Se isso está certo. Ô Severino, realmente, para a hemorroida é mais natural ficar do lado de dentro, aquela hemorroida interna que saiu. Então, sim, pode reduzir, sempre com muito cuidado, empurra ela para dentro, lembrando que é um tecido vascular, tá bom? Então, toma muito cuidado para não ferir aquilo ali. Se café faz mal para a hemorroida? A princípio, não, mas o café ele altera o ritmo intestinal. Ele pode causar algum grau de diarreia, né? E assim, pode piorar os sintomas. Mas isso, a princípio, não é uma coisa que a pessoa precisa fazer restrição, não. Mas também não deve consumir em excesso, né? O que a gente vê é que hoje em dia muita gente faz muitas coisas em excesso. Né? Você vai tomar café? Toma uma xicrinha de manhã, uma xicrinha depois do almoço e pronto. Não é exagerar e tomar um balde de café. Isso aqui que eu estou tomando é chá, viu? Boa noite. Como é ser urologista no Brasil? Ronaldo, não sei, viu? Eu sou coloproctologista, tá bom? O urologista, ele vai tratar da parte genital e urinária. O coloproctologista trata da parte de intestino e do ânus, tá bom? Mas ser coloproctologista no Brasil, eu gosto, eu acho muito bom. Porque os bebês nascem com uma rotação intestinal. Isso pode ser uma falha de desenvolvimento, como podem acontecer outras. Existem ânus imperfurados, existe fístula de esôfago. São coisas que podem acontecer, né, no desenvolvimento. Esfíncter tem cura com remédio ou só cirurgia? Maria Silvia, não entendi sua pergunta, né? O esfíncter é o músculo do ânus, né? Ele pode estar super contraído ali, no caso de uma fissura anal. Isso quem tem hemorroida pode fazer parto normal? Stephanie, pode, tá? Só que se tiver uma crise muito intensa, pode ser que o ginecologista opte por outra via, mas em geral não é motivo para optar por outra via de parto não, tá? Pode ser parto normal sim. E é claro que, pensando na dinâmica do parto, pode piorar, né? Os sintomas de hemorroida podem piorar. Como esse aqui já foi, fiz cirurgia de hemorroida, ficou umas bolinhas, se é normal. Ô, Juan, no pós-operatório imediato é muito comum de ter inchaço, pode ficar umas bolinhas ali. Depois, passa o tempo, aquilo vai desinchando. Pode ser que fique totalmente liso ali, normal e tal, e pode ser que fique uma preguinha de pele, dependendo do grau de inchaço. Posso esperar um abscesso anal estourar por ele mesmo? Ele está superficial. Olha lá de Milson, não deve. Tá? Um abscesso perianal é uma urgência médica. Se você pegar um livro, texto de medicina, vai estar escrito o seguinte: abscesso perianal deve ser drenado. Por quê? Ele pode evoluir, ele pode piorar. Né? Eu já vi casos de paciente ser diagnosticado numa noite, no dia seguinte ele está com uma área muito maior e às vezes evoluir até para gangrena de Fournier, que é um quadro gravíssimo. Então, uma vez diagnosticado o abscesso, o ideal é que faça a drenagem. Pode ser que ele drene sozinho, né? Acontece, às vezes o paciente já vai no consultório, o abscesso dele já drenou, aí a gente vai dar seguimento ao caso. Mas, uma vez diagnosticado, enquanto ainda existe um abscesso, né, que seria um furúnculo ali, uma bola de pus do lado do ânus, deve ser drenado. Existe relação entre apêndice e hemorroida? A princípio não, tá? Doutor, estou com apenas um lado da região anal. Eu não entendi a pergunta. Fiz cirurgia de plicoma. Quanto tempo para cicatrizar? Olha, Cami, depende
tamanho do plicoma que foi retirado, se a técnica foi aberta, se foi fechada, esse tempo varia, tá? Em média, as feridas no ânus demoram em torno aí de 1 mês e meio para fechar, mas isso é uma média, tá? Às vezes pode ser mais rápido ou mais demorado. A Raniel falando que na cidade não tem proctologista, eu sei, é uma especialidade que não tem em todo lugar mesmo não, viu? O meu maior sonho é ser mãe, porém meu irmão tem um problema que não pode ser pai. Posso ter o mesmo problema que ele? Ô Vitória, isso não é da minha especialidade, tá? Eu trato da parte de intestino. Doutor, por que quando eu vou fazer minha necessidade de sair um caroço de dentro do ânus? Olha, caroço dentro do ânus pode ser hemorroida, pode ser uma papila anal, pode ser até um pólipo. Eu já atendi em pronto-socorro paciente que chegou com um pólipo saindo ali pelo ânus. Tá? Então tem que olhar. E às vezes pode ser até prolapsos de reto, né? Pequenos, podem manifestar dessa forma. Tá? Como fazer cirurgia de fissura anal na pandemia? Esse aqui já foi. Dor do lado direito já foi. Minha hemorroida sai várias vezes, já foi também. Úlcera fitoide no reto, o que será? Ô Denise, úlcera fitoide é um sinal de inflamação na região do reto. Existem várias causas, então a gente tem que pegar pelo quadro clínico. Pode ser um quadro chamado retocolite ulcerativa? Pode, mas pode ser um monte de coisa, pode ser um achado isolado e que depois vai se melhorar. Vai se resolver sozinho. O Júnior falando que eu não respondi, eu acho que eu respondi, viu, Júnior? Gente, eu não pulo pergunta intencionalmente não, tá bom? Quem é ileostomizado há 1 ano e 8 meses pode ter problemas com hemorroidas? Eu sofro muito com esse problema. A sensação de que as fezes vão sair pelo ânus, eu sinto dor na hemorroida. Olha, Kátia, eu até respondi uma pergunta semelhante antes, tá? Pode acontecer de ter ali ainda no reto algum grau, né, de retenção de fezes e isso está causando uma pressão ali na região. Então você deve procurar atendimento, às vezes faz um exame de toque, identifica isso, pode te ajudar. Minha mãe está sentindo dor no ânus há 1 ano e tem sangramento. Fez colonoscopia, o médico disse que não é nada, mas a dor não passa. Olha, a colonoscopia é um exame bom para ver o reto, o intestino grosso, até o ilho terminal. A região do ânus a gente examina no consultório, porque a colonoscopia não vê bem a região do ânus, tá? Então, talvez seja o caso de consultar, né, para ver o que pode ser que está causando esse sangramento. Tenho fístula complexa, estou fazendo SEDEM há quase 1 ano. Também tenho estenose anal grave. Agora o médico quer fazer não entendi, deve ser colostomia. Ah, tá, isso. Que eu acho disso? Não tem como dar uma opinião, né? Sem estar acompanhando o seu caso, não tem como dizer, tá bom? Pode ser o caso, né? Dependendo da fístula, se for muito complexa, pode ser o caso, sim. Estava com sangramento nas fezes, fiz exames, deu cisto de ameba. A doença é muito séria? Olha, em geral não, né? Mas também não é uma causa comum de sangramento. Então, você tem que levar o seu exame no seu médico para que ele possa definir se é isso que está causando e se tem que tratar. Cirurgia de esfincterotomia lateral com exéreas de plicoma pode causar estenose. Antônio, eu gravei um vídeo, tá? O vídeo vai chamar fissura anal, pode causar estenose? Cirurgia de fissura. E é exatamente a sua pergunta, tá? Teoricamente, qualquer cirurgia no ânus pode causar estenose, tá? Mas não é o que em geral acontece. A gente vai tentar tirar, assim, só o que é necessário para resolver o problema. Agora, teoricamente, pode causar. De quanto tempo para cicatrizar depois de fissurectomia? Operei, faz 64 dias, incomoda e tem secreção. Parece que está queimando. Regiane, então, a evolução depois da cirurgia, nessa fase, o esperado é que já estivesse incomodando menos, mas não significa que não vai cicatrizar, tá? Algumas feridas demoram mais, mas realmente você deve procurar seu médico, consultar e ver se está indo dentro do esperado, tá bem? Quanto tempo... Peraí, só um minutinho. Realizei exame de colonoscopia e foi retirado um pólipo céssio de 3 milímetros no sigmoide. O resultado da biópsia deu inflamação crônica. O problema é que sinto incômodo. Olha, um pólipo de 3 milímetros, ele não causa sintomas, tá? Então, não é isso que causa os seus sintomas ali.
que bom que você fez o exame, já vê o intestino todo, define que não tem nada mais sério. Agora tem que investigar o que que causa o seu quadro, tá? Ainda mais se a dor é do lado direito, o sigmoide fica do lado esquerdo. Então realmente não tem relação entre as duas coisas, tá? Tenho retocolite, sofro demais com isso, queria ter uma vida normal, sangro sempre, sinto dores. Posso operar? Olha, Elizabeth, a cirurgia para retocolite ulcerativa a gente vai guardar para aqueles casos em que realmente não responde ao tratamento, a doença está piorando, as colites graves. Não é uma solução assim, em vez de tratar, né, vamos operar. Porque é uma cirurgia muito grande, uma cirurgia radical, né? Tira o intestino grosso inteiro. Né? Às vezes tem que fazer aquelas. A inervação do intestino, em geral, quando a gente sente dor no intestino, a dor vai manifestar mais na parte anterior do abdômen. Tá? Dor lombar, em geral, não é por isso. Tá? Mas assim, para te dizer no seu caso específico, só te avaliando, tá bom? Quanto tempo já foi? Qual a melhor pomada para cicatrizar fissura? Quanto tempo demora? Olha, tem um vídeo aqui no canal que eu falo das principais pomadas que são usadas, né? Chama fissura anal. Pomada para fissura funciona mesmo? Te recomendo a ver, porque lá eu falo as principais opções, se elas realmente funcionam, tá bem? Doença hemorroidária, em forma geral, melhora após evacuação? Difícil de responder essa pergunta, né? Em geral, a hemorroida até piora durante e logo após evacuar. Aí depois a hemorroida vai reduzindo de volume, voltando para dentro, tá? Quanto tempo leva, então, para o tratamento com medicações biológicas e azatioprina nas doenças inflamatórias? A azatioprina demora um pouco mais, em geral, aí umas 5, 6 semanas, né, para chegar no efeito dela, né? Os biológicos, em geral, agem mais rápido. Agora, o que age mais rápido de todos é o corticoide, né? Responde muito bem, só que com muito mais efeito colateral. A gente não quer deixar o paciente usando corticoide. Ok, tenho colite, uma semana para cá estou sentindo dor no ânus. Tem que avaliar se tem relação com a sua doença ou não. Um minutinho que desceu muito aqui agora. Reconstrução em J é ruim quando faz a reversão? Olha, Elaine, ótima pergunta, viu? Então, como eu estava falando da colectomia total antes, né? A reconstrução em J, a gente vai usar nesses casos que a gente tira o intestino grosso todo e inclusive a região do reto, ou seja, não tem um reservatório para as fezes ali. Se a gente faz uma anastomose direto do ilho lá no reto, a pessoa muitas vezes vai ficar com diarreia. Então, sempre que cirurgia de retirada da vesícula, agora estou com hemorroida interna. Tem relação? O ritmo intestinal é muito comum de ter diarreia depois da retirada. E nesse caso, é muito comum que a pessoa tenha sintomas de hemorroida. Fiz cirurgia de abscesso, fiquei com a fístula e uma fissura. Um tempo depois, fiquei com plicoma. Isso me incomoda muito, é quase um mês. O que devo fazer? Olha, depende. Se você ainda tem fístula, isso tem que ter prioridade no seu tratamento. Tá? Porque a fístula é uma doença que é assim, muito mais deletéria, porque a pessoa pode ter um abscesso ali. Né? Então, em geral, a gente vai tratar nessa ordem, a fístula, a fissura e depois o plicoma. Porque o plicoma é uma consequência de outras feridas no ânus. Se a gente trata aquilo e deixa a fissura, o plicoma vai voltar. Né? E da mesma forma, tratar a fissura sem tratar a fístula, que tem que ter prioridade, não vai resolver o problema. Por que quando pega peso a hemorroida ataca? Porque quando a gente faz muita força, contração abdominal, a gente aumenta a pressão lá naquela região. Isso dificulta a drenagem da hemorroida, facilita o desenvolvimento de uma crise, uma trombose. Pode piorar os sintomas. Aí, nesse caso, se estiver limitando a prática de atividade física, muitas vezes é o caso até da gente pensar em cirurgia, né, para poder resolver o problema. Para a pessoa poder voltar a ter um hábito de vida saudável. Maria Sueli, eu admiro meu trabalho, obrigado, viu? Autoemoterapia cura hemorroida? Olha, Elton, se você for pegar pela literatura, evidência, não. Tá? Então, eu não posso te dizer o que as pessoas anunciam por aí, mas, assim, a princípio, não. Estou tomando meloxicam e Proctil. Esse medicamento é ideal para uso diário? Também não. Viu? Meloxicam é um anti-inflamatório, não deve ser usado, né, diariamente. É para usar em períodos pontuais, né, lembrando que tem um monte de efeitos colaterais. Vou fazer anoscopia, estou apreensivo, leva anestesia? Olha, anoscopia, em geral, é um exame muito tranquilo, tá? É um exame de consultório que dá para a gente fazer na maioria dos pacientes, tá? Não dói, não precisa de anestesia.
Como é a trombose hemorroidária? Trombose hemorroidária é um inchaço na região do ânus, ali um caroço, né, um coágulo que se forma ali, tá? Normalmente dá muita dor no início, depois a dor vai passando até melhorar e diminuir o caroço até sumir, tá? Então, gente, eu já daqui a pouquinho vou encerrar, tá? Tô pegando só mais umas perguntas aqui também do final, para quem entrou por último também não ficar sem chance, né, de responder. Qual remédio para hemorroida inflamada? Olha, primeiro passo é a avaliação, tá? Porque tem que saber se isso é hemorroida, se for outra coisa, né? Não tem como a gente passar uma medicação sem estar acompanhando. E não existe uma melhor do que outra. Tem mais bem indicada para cada tipo de caso. Cirurgia de... Tem vários tipos de médicos que podem fazer colonoscopia. Aqueles médicos, por exemplo, coloproctologista, igual a minha especialidade, a gente já faz na residência formação para fazer colonoscopia. O gastroenterologista, em geral, ele vai fazer uma subespecialização em endoscopia para fazer isso, mas ele pode fazer, tá bom? As pessoas agradecendo, obrigado, gente, quem está participando. O João perguntando onde é meu consultório. João, eu atendo em Belo Horizonte e São Paulo, tá? Os contatos eu deixo na descrição dos vídeos. Fístula simples, estava sangrando e não está sarando. Olha, a fístula, em geral, ela não cicatriza sozinha, tá? Pode acontecer? Sim. Mas eu tenho até um vídeo aqui no canal falando por que é menos provável de ela cicatrizar sozinha. Em geral, a fístula vai ser de tratamento cirúrgico. Inflamação no intestino afeta a hemorroida? Pode afetar sim, tá? Por quê? O intestino, quando ele funciona demais, diarreias, intestino solto, acaba agredindo a região ali, tá? Qual médico eu devo procurar para tratamento de hemorroida? Em geral, o coloproctologista, tá? Ciara perguntando o que é fístula. Tem mais de um vídeo aqui no canal sobre isso, não deixa de ver, é super simples de entender. Imagina que tem o ânus, de dentro do ânus tem um buraquinho que sai na pele. E ali está sempre entrando um pouquinho de resíduo e saindo ali na pele, mantendo a região inflamada. Se eu atendo em São Paulo, Tânia, atendo sim. Gente, eu queria agradecer a todos que participaram, tá? Sexta-feira que vem tem mais live, eu vou chamar uma fisioterapeuta, então se vocês quiserem tirar dúvidas sobre a parte de musculatura pélvica, né, de incontinência, biofeedback, dor no cóccix, tudo isso nós vamos poder responder, então vai ser muito interessante. No dia 17 eu vou fazer uma outra live, dessa vez com uma estomaterapeuta, que vai falar sobre essa questão de cuidados com ostomia, para quem tem, né? Eu acho que vai ser muito interessante participar, se vocês puderem divulgar, né, para quem tem ostomia, para associações de pessoas, para que participem, que eu acho que vai ser muito esclarecedor. E vou continuar com as lives também, essas aqui sem tema, que vocês mandam o que vocês quiserem, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado e até...